Quando se fala em mudanças climáticas, muita gente ainda trata o assunto como algo distante, quase abstrato, como se fosse um problema restrito a documentários ou a um futuro indefinido. Mas a verdade é que as mudanças climáticas não estão acontecendo longe, nem depois. Elas estão acontecendo agora, estão desmontando peça por peça os sistemas naturais que sustentam a nossa vida. O problema é que quando esses sistemas começam a falhar, o impacto não aparece primeiro na paisagem, mas sim no preço do alimento, na conta de água, no custo de viver. A natureza não é apenas um cenário, ela trabalha todos os dias. Ecossistemas inteiros prestam serviços essenciais à sociedade humana. Esses serviços, chamados de serviços ecossistêmicos, podem ser definidos como benefícios diretos ou indiretos, que a natureza fornece, é claro, gratuitamente e que sustentam a vida humana e a economia. Alguns desses serviços são produção de alimentos, regulação do clima, disponibilidade de água, fertilidade do solo, controle de pragas e até mesmo polinização de plantas. São processos silenciosos, invisíveis, mas absolutamente indispensáveis. Enquanto funcionam, parecem gratuitos. Quando falham, revelam algo que muita gente prefere ignorar. Tudo aquilo que a natureza faz tem valor econômico. A nossa vida cotidiana depende diretamente desses serviços. Cada refeição, cada copo de água, cada produto agrícola existe porque ecossistemas funcionam de forma integrada. O problema é que as mudanças climáticas estão rompendo esse equilíbrio. O aumento da temperatura, as secas prolongadas, as chuvas fora de época e os eventos extremos, é claro, estão desorganizando ciclos naturais que levaram milhares de anos para se estabilizar. Quando o clima perde previsibilidade, os serviços ecossistêmicos perdem eficiência e quando a eficiência cai, o custo sobe. Esse não é um risco futuro, é um processo em curso. E um dos exemplos mais claros, mensuráveis e difíceis de contestar é a polinização realizada pelas abelhas. As abelhas não são apenas insetos. Elas são uma engrenagem central da agricultura moderna. Sem elas, boa parte da produção de alimentos simplesmente não acontece. E quando o ambiente deixa de garantir a presença dessas polinizadoras, o mercado entra para substituir um serviço que antes era natural. Você pode estar se perguntando qual a relação das mudanças climáticas com o serviço ecossistêmico realizado pelas abelhas. E está cada vez mais claro que as mudanças climáticas atrapalham nos mecanismos naturais das abelhas. Alguns exemplos disso estão que as mudanças climáticas estão acabando com o tempo de intervalo entre as estações. Em qual sentido? As estações estão tendo um intervalo maior, mais tempo seco, mais tempo quente, mais tempo frio. Ou seja, o verão está maior e o inverno também está maior, e isso acaba atrapalhando no tempo de floração. Para as abelhas, esse mecanismo de floração é importante para que a polinização possa continuar. Entretanto, uma vez que esse mecanismo é atrapalhado, seu serviço também é danificado, ou seja, o serviço de polinização realizado pelas abelhas também é danificado. Dessa forma, as mudanças climáticas impactam diretamente nesses mecanismos essenciais que as abelhas realizam, os nossos serviços ecossistêmicos. Nos Estados Unidos, isso já é uma realidade. Lá, as abelhas deixaram de ser apenas parte do ecossistema e passaram a ser tratadas como insumo agrícola estratégico. Agricultores não esperam mais que a polinização aconteça naturalmente. Eles pagam por ela. Contratam apicultores, alugam colmeias e movimentam milhões de dólares todos os anos, apenas para garantir que suas plantações produzam. O caso mais emblemático é o da produção de amêndoas na Califórnia. Essa cultura depende quase totalmente da polinização por abelhas.
Em média, são necessárias 5 colmeias por hectare. Agora, vamos colocar isso em números reais. Uma fazenda com 1.000 hectares de amêndoas precisa de 5.000 colmeias em uma única safra. 5.000 colmeias não são uma abstração, são uma conta. O custo médio do aluguel por colmeia para polinização de amêndoas gira em torno de $200 por safra. Multiplicando 5.000 colmeias por $200, o resultado é direto: $1 milhão por safra apenas para garantir a polinização. $1 milhão para substituir um serviço ecossistêmico que antes era garantido pela natureza. Se o produtor decidir comprar essas colmeias, o impacto financeiro é ainda maior. Considerando um custo médio de $275 por colmeia, a compra de 5.000 colmeias exige um investimento inicial de aproximadamente $1.375.000. E esse não é o fim da conta. Cada colmeia exige manutenção anual, que pode chegar a $160 por unidade. Isso significa mais $800.000 por ano apenas para manter esse serviço funcionando. E ainda há outro detalhe muito importante: as perdas anuais de colmeias frequentemente ultrapassam 30%, o que obriga o produtor a repor constantemente aquilo que o ambiente já não consegue sustentar sozinho. Esses números escancaram a realidade incômoda. Quando a natureza falha, o custo não desaparece, ele apenas muda de lugar. O serviço ecossistêmico continua sendo necessário, mas agora ele é comprado, vendido ou precificado. E quanto mais instável o clima se torna, mais caro esse serviço fica. No Brasil, muita gente ainda acredita que esse problema não nos alcançou, mas isso não é verdade. Embora a polinização ainda não seja totalmente mercantilizada, o país já começa a sentir o peso econômico da dependência das abelhas. Em uma lavoura de café com 800 hectares, por exemplo, são necessárias, em média, 3 colmeias por hectare. Isso significa 2.400 colmeias para uma única safra. Considerando que o Brasil usasse o serviço de aluguel de colmeia, que não é o nosso caso, um valor médio de aluguel de R$ 250 por colmeia, o custo total da polinização chega a R$ 600 mil por safra. Se o produtor optar pela compra das colmeias, o investimento inicial pode ultrapassar R$ 2 milhões, sem contar que os custos anuais de manutenção vão variar entre R$ 300 e R$ 600 por colmeia. Esses valores deixam claro que as abelhas já funcionam como a infraestrutura biológica da produção agrícola brasileira. E a polinização é um exemplo. Assim como as abelhas, outros serviços ecossistêmicos como a regulação hídrica promovida por flores, florestas e áreas naturais, e o controle biológico de pragas, também podem ser tratados como um insumo produtivo. Eles geram benefícios econômicos mensuráveis e, quando precisam ser substituídos por soluções artificiais, o custo é sempre elevado. O problema é que as mudanças climáticas estão tornando esses serviços cada vez mais instáveis. A falta de água encarece a produção agrícola. O aumento de pragas eleva o uso de agrotóxicos. A perda da regulamentação climática aumenta eventos extremos. Tudo isso gera custos que não ficam restritos a empresas ou aos grandes produtores. Eles são repassados ao longo de cadeias produtivas e chegam até o consumidor final. Chegam na forma de alimentos mais caros, contas mais altas e perda de poder de compra. No fim das contas, as mudanças climáticas não estão apenas aquecendo o planeta. Elas estão desmontando os serviços ecossistêmicos essenciais e transformando processos naturais em despesas cada vez maiores. Bilhões são gastos todos os anos para substituir aquilo que a natureza fazia sem cobrar. E essa conta não é paga por governos e empresas abstratas.
ela é paga por todos os dias, por cada pessoa, em silêncio. Conscientizar sobre as mudanças climáticas é entender que proteger o clima não é escolha ideológica, é uma necessidade econômica. E decidir se vamos continuar pagando o preço cada vez mais alto por serviços que poderiam ser mantidos pela própria natureza ou se vamos agir para reduzir os impactos enquanto há tempo. Porque gostemos ou não, essa conta já chegou. A única dúvida é quanto mais estaremos dispostos a pagar.